O primeiro episódio da série 10, no compasso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente EBDOC, trata de um dos assuntos contemporâneos mais importantes, instituídos pela Organização das Nações Unidas, ONU. Como convidada, temos a arquiteta, urbanista e ambientalista Nina Orlow, pós-graduada em Construções Sustentáveis, que é coordenadora do Movimento Nacional pelos ODS no estado de São Paulo. A ativista tem uma longa trajetória de militância, especialmente na Agenda 21, e é integrante da Aliança Resíduo Zero Brasil e do Grupo de Trabalho Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo. Nina, obrigada pela participação na série No Compasso dos ODS. Por favor, conte para a gente o histórico do movimento. Bem, Sucena, obrigado pelo convite. É super legal participar dos teus programas, assim, que a gente sempre está podendo assistir em qualquer horário, assim, e também divulgar, né? Porque são questões socioambientais. Então, sempre é importante que as pessoas ouçam, pratiquem, divulguem tudo aquilo que elas possam replicar, aprender, porque quanta gente não tem, às vezes, o acesso, né? Então, a gente sempre convida todos e todas para que possam replicar aquilo, multiplicar aquelas informações importantes que elas considerem para o bem-estar, principalmente, né, para a vida, para essa questão ambiental e mais do que isso, socioambiental. Então, o movimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável começou em 2015, quando foi aprovada a Agenda 2030, né, quando foi assinada a agenda por todos os países membros, isso foi uma questão muito boa, e o Brasil, sendo signatário, a gente entendeu que fazemos parte desse movimento como um todo, mas ele veio desde os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a agenda anterior, de 2000 a 2015, e antes disso, toda a base do nosso trabalho foi pela Agenda 21, ainda aquela aprovada em 92, na ECO 92, que foi muito importante, embora tinha 40 capítulos, que era um pouco difícil das pessoas apreenderem, né, aquela informação, mas se a gente olhar a agenda, inclusive a Agenda 21, ela está na Agenda 2030 como uma questão que continua devendo ser cumprida, todos os acordos aprovados anteriormente, os acordos socioambientais continuam valendo. Então, ela vem dessa trajetória das ações de muitos ambientalistas que a gente conhece, que participaram, e outras instituições muito comprometidas com melhoria de políticas públicas, se envolveram, então, na Agenda 21, na ECO 92, aí a gente passou um bom tempo trabalhando com um programa que foi instituído no Ministério do Meio Ambiente, na época, também a Marina Silva era ministra, então a gente tinha subsídios para poder trabalhar com isso, embora essa dificuldade que eu expus aqui, porque 40 capítulos, cada capítulo de um assunto, e também a questão da erradicação da pobreza, da diminuição das desigualdades, estava posta ali claramente, embora como estava mais vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, as pessoas, não sei por que, achavam que era uma questão ambiental. Então, a gente precisava ainda desconstruir isso, né? Porque tinha o papel da mulher, a igualdade de gênero, tinha a indústria, tinha também a questão da água, da energia, né, de todos esses assuntos, especialmente até da educação nas escolas. Então, a partir da Agenda 21, então, a gente vem trabalhando com esse assunto, e quando, então, foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2000, tivemos também bastante apoio. Nessa ocasião, já estava no governo federal, na presidência da República, e tivemos a oportunidade, então, de se organizar, de trazer os 3 setores para trabalhar em conjunto nessa agenda, e tivemos bastante avanços. Eram 8 objetivos, e tivemos
conseguido melhorar mesmo os indicadores das metas colocadas, né? Não diria 100%, mas grandes avanços foram feitos, e embora não era para todos os países, o que dificultava um pouco, por isso que até na Rio+20 tivemos ali na defesa da causa do novo, porque terminando o ano de 2015, né, precisávamos ter um novo programa, e foi com participação de toda a sociedade que foram construídos, então, os objetivos que estão dentro da Agenda 2030. Então, um pouco esse panorama que vem vindo desde até anterior até ao ano de 92, né, que a gente sempre quis muito ter ações assim, em defesa da causa do planeta, né? Posso dizer assim que a gente sempre defendeu a causa do bem-estar no planeta, de todos os seres, não só dos seres humanos, claro, mas de todos os seres que habitam o planeta, nesse equilíbrio, né, do cuidado com a Terra. Então, falando do movimento, do qual eu estou agora na coordenação, junto com a Fátima Franco, nós estamos nessa dupla, e o movimento chama-se Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo. Então, a gente é responsável por levar essas questões, mobilizar, sensibilizar as pessoas no Estado de São Paulo. Praticamente todos os estados têm a mesma estrutura ou uma estrutura semelhante, porque a gente tem uma certa autonomia de organização, e a gente se reúne uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, conforme a demanda, às vezes muito mais do que isso, especialmente agora, porque a gente está super animado com a reconstituição da Comissão Nacional pelos ODS, do qual a gente sempre fez parte, né, no passado, quando tinha, no governo passado foi extinto esse comitê, e agora está sendo reconstituído e fica no gabinete da presidência, né? Então, é muito importante isso, que é um assunto central que dialoga com todos os ministérios, assim que tem que ser, porque se ficar vinculado só a um ou outro ministério, a gente entende que tem um certo prejuízo por conta dessa conversação geral, para que todo mundo coloque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 no foco das ações. Então, todos os ministérios precisam trabalhar com isso, e no orçamento já está constando ali, a agenda, enfim, no foco, mas o comitê terá um edital, provavelmente, eu acredito que ainda esse ano, mas já tem um grupo de trabalho focado nisso, e o Movimento Nacional faz parte, está lá opinando por conta dessa capilaridade que temos em todos os estados. Então, primeira notícia boa é essa, e estamos na torcida, que será bem legal, que teremos apoio, que teremos trabalhos junto com a ONU, né, especialmente o PNUD, o PNUMA, que sempre foram muito parceiros, mas a OMS, a ONU Mulheres. Então, assim, todas as agências da ONU também estão trabalhando com a Agenda 2030 e os ODS. Então, facilita muito esse diálogo, porque todo mundo se entende nesse assunto. Quanto às ações, Nina, quais que você pode pontuar que são as principais ações e objetivos, a pauta, né, hoje que se concentra ao movimento? Então, o movimento, ele é um movimento apartidário, ecumênico, plural, que visa justamente essa mobilização da sociedade pela agenda. Então, cada estado tem, como eu disse, uma forma própria de levar essas questões, porque nós precisamos ter uma ação de territorialização. A vida acontece nos municípios, já é uma máxima antiga,
mas às vezes nem sempre conscientizada. Então, a gente depende muito dos governos locais, das comunidades locais, das empresas locais, dos municípios, especialmente. Pode até ser, assim, por consórcios, mas que o município coloque isso na sua pauta, no foco do seu trabalho. Então, tem estados que têm muitos municípios, outros têm menos, né? Minas tem bastante, São Paulo também tem bastante, mas outros estados menores, então, atuam de uma forma própria, de acordo com a sua realidade. A gente aqui no estado de São Paulo, nós, então, convidamos muitos municípios para que façam a sua adesão, tem um processo de adesão ao movimento, que é livre, que é tranquilo, não envolve recurso, dinheiro e pagamento, nada disso, mas no sentido do compromisso mesmo daquela pessoa, daquele grupo, daquela empresa ou daquela prefeitura, em colocar a Agenda 2030 no seu foco de trabalho, em ação. Então, nós, no estado de São Paulo, a gente tem por volta de 55 municípios já colocando essa agenda em estágios um pouco diferentes, mas muitíssimo animados, assim, onde o prefeito é muito, assim, um adepto, um animado da causa, assim, e com isso também anima as outras pessoas, assim, e os cidadãos, né, da cidade que ele governa, porque as pessoas entendem a questão principal que o movimento leva e que a própria agenda define, que é a ação integrada dos assuntos. Então, esse é o nosso principal objetivo, levar para os municípios a importância da visão integrada dos assuntos, porque sem água limpa nós não vamos ter saúde, né? Sem água limpa, ODS 6, nós não vamos ter saúde, ODS 3, as pessoas precisam se educar para poder, educação formal e não formal, né? A educação ambiental, que está no ODS 4, sem o respeito pelo gênero, a valorização do papel das mulheres, meninas principalmente, da comunidade afrodescendente, que a gente percebe pelos indicadores que sempre está deixando para trás, está sendo deixada para trás, e uma das motivações da agenda é não deixar ninguém para trás. Então, essa ação transversal, ela parece ser um pouco complicada à primeira vista, mas ela é muito simples, porque é a maneira como a gente vive na nossa casa. A gente não faz assim, um dia você acorda e fala, hoje eu vou cuidar da água, então vou fechar a torneira para escovar o dente, vou ver se eu coloco algum equipamento para economizar água. Aí no outro dia, na outra semana, você fala, bom, hoje eu vou cuidar da luz. Aí no outro dia fala, bom, hoje eu vou ver a educação da minha família, dos meus filhos, como é que tá? Não, a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo no nosso pequeno espaço, né? A gente quer ter respeito, a gente quer cuidar da água, a gente prima pela qualidade do alimento na nossa casa. Então, por que a gente não está conseguindo colocar isso em prática a nível global, né? A gente vê que muita coisa está falhando a nível global. Então, para os municípios, a gente convida muito isso, ser colocada essa transversalidade dos olhares, né? Um secretário conversando com o outro. Muitas vezes a gente vai para um município, as pessoas mal se conhecem, as secretarias, então a gente busca integrar, fazer oficinas, fazer palestras, enfim, trabalhar com indicadores locais para ver também qual é a principal causa de alguma situação, de algum problema naquele município. E a gente pode ter surpresas, que pode ser alguma coisa muito simples de resolver, até a própria comunidade achar uma solução para aquilo, não precisa nem do recurso público. Então, é muito nessa linha, Sucena. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão encaixados em forma de um quebra-cabeça. Então, a gente gosta muito desse desenho, porque é justamente assim, faltando uma pecinha, o quebra-cabeça não vai ficar completo.
Com relação a desafios, né, como você mesma falou, quais são os desafios principais hoje, né? Vamos pensar na Grande São Paulo, né? A gente sabe que são 55 municípios que aderiram no momento de quase 600, quase 700, né, poderíamos dizer, né, que tem no estado. Mas quais são as pautas, né, que mais assim sensibilizam vocês assim para no dia a dia vocês estarem recorrendo, né, nas suas ações? Bom, primeiro que 50 municípios são os que formalmente aderiram e estão nesse compromisso formal com o movimento ODS. Então, nesse sentido, é um trabalho voluntário, primeiro. Segundo, nós temos muitos parceiros. Então, essas parcerias que a gente constrói, por exemplo, com o Instituto Cidades Sustentáveis, que tem os indicadores dos ODS em todos os municípios do Brasil, né? Todos os municípios que a gente coloca lá é o IDSC. Então, a gente usa muito essas ferramentas dos parceiros que já estão trabalhando com a agenda, seja no estado de São Paulo, seja em outros estados, trocando figurinhas. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado é muito parceiro para nós, porque ele cobra dos municípios que eles conectem suas ações aos ODS. Então, às vezes, algum secretário me liga, algum amigo ali de alguma cidade, e fala, poxa, eu prestei contas, está tudo em ordem nas minhas contas do município, e o Tribunal de Contas devolveu porque eu não apliquei a agenda, não coloquei os ODS. Eu falei, ai, que bom, ótimo, então vai lá e vamos aprender essa lição de casa e colocar mesmo essa conexão, porque é uma forma de economia de recurso dentro de um município. Temos inúmeros exemplos de situações onde uma questão até simples de coleta seletiva ou de compostagem feita em casa, a pessoa se inspira ali, aprende, é muito simples fazer uma compostagem, você desonera o sistema da prefeitura com essa coleta. Então, imagina, se todo o bairro fizer compostagem, fizer coleta seletiva, quanto que sobra para a coleta da prefeitura? Apenas um saquinho de rejeito, de vez em quando, e se a pessoa for mais consciente, vai olhar para isso e também prestar atenção no seu rejeito. Então, é com o intuito de economia de recurso e de melhoria da qualidade de vida, sempre. A gente está chegando nos momentos finais, está muito bom, né, esse bate-papo. Eu gostaria que, para a gente encerrar, você contasse a sua inspiração, porque você é uma mobilizadora há muitas décadas, né? E eu acho que é interessante as pessoas também conhecerem um pouquinho desses seus bastidores também, né? Da sua mobilização. O que te motiva até hoje? Bem, Sucena, você é uma das mobilizadoras desde a Agenda 21, né? Nós somos um grupo que sempre inspirou uns aos outros, né? Então, eu acho que essa jornada que começou ali na Agenda 21 é bastante inspiradora. E eu entendo, assim, que se a gente pode, a gente deve. Muita coisa que eu tenho condições de fazer pela minha trajetória, meu conhecimento, eu estou sempre fazendo cursos, buscando aprender, eu acho que eu posso colaborar com outras pessoas. A gente tem, na Agenda 2030 da Vila Mariana, que eu participo, todo mês a gente tem reuniões, mas não sei se vocês conheceram, o Sérgio Chigueda, que infelizmente faleceu, uma pessoa que inspirava muito todos nós, ele usava muito a palavra Ubuntu, que significa que eu sou porque nós somos, mais ou menos assim, numa tradução livre. Então, eu acho que essa palavra define muito a importância do nosso papel. Quanta situação que a gente vê entre os principais problemas que a Agenda 2030 nos traz, né, é o ODS 1 e o ODS 10. Então, que é a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades. Isso pode prejudicar todo o resto, se a gente não cuidar da diminuição das desigualdades, especialmente, e a erradicação da pobreza, que é muito forte em todos os lugares por onde a gente olha, por onde a gente caminha. Então, a minha inspiração vem muito dessa vontade de contribuir com alguma questão
de melhoria de qualidade de vida, assim, no coletivo. Eu sou muito, assim, do pensamento coletivo. E acho que uma pessoa que inspirou muito foi a professora Ana Maria Primavesi, porque eu aprendi muito com conhecimento, com os livros, com a oportunidade que tive de ter contato. Então, eu acho que ela colocou muito o cuidado da terra, e o cuidado da terra num sentido amplo da palavra, não só que ela era da área da agronomia, vamos dizer, de plantar, de colher, de cuidar, mas assim, realmente cuidar da terra é cuidar de muita coisa, cuidar da água, cuidar da questão da saúde. Você vê que o ODS 3 fala em saúde e bem-estar. Então, assim, o preventivo, né? Então, cuidar da terra é preventivo, fazer exercícios é preventivo, cuidar da água, a questão dos resíduos, como eu mencionei, né? Eu também participo da Aliança Resíduo Zero. Então, como é importante a gente... Por que a gente muitas vezes faz coleta seletiva, mas não faz compostagem, que é metade quase do nosso, né, praticamente do nosso resíduo? E com isso a gente devolve à terra aquilo que ela nos fornece em forma de alimento. Então, muito nessa linha que eu busco, assim, a oportunidade que eu tenho de ter sempre um prato de comida na minha mesa. Quantas pessoas não têm isso diariamente? Então, uma cama, um chuveiro, um banho quente, né? Então, eu acho que a gente está numa condição de vida que se a gente pode, a gente deve colaborar e fazer essa nossa parte, assim como você faz, Sucena, levando sempre uma inspiração, uma oportunidade de ampliar o conhecimento e replicar para outras pessoas, né? Então, parabéns e gratidão para você ser essa pessoa que você é, sempre levando também a melhoria da qualidade de vida para todos os lugares. Gratidão, Nina, e que todo o grupo, né, possa ser bem sucedido e cresça, né, em termos de adesão. Tá, um abraço. Obrigada. Obrigada. A gente está com uns 300 signatários já, pessoas comprometidas, empresas, instituições.